o que é orçamento secreto. E aqui começa a complicação, porque isso não é um conceito doutrinário, o orçamento secreto não traduz um conceito doutrinário, um conceito legal, tampouco jurisprudencial. O termo foi criado pela mídia quando investigou a prática dentro do Congresso Nacional, quando da votação do orçamento da União. Aqui eu coloco entenda, para que você exatamente entenda de onde surgiu a expressão orçamento secreto e, mais que isso, como a prática acontecia. Existem 4 tipos de emenda ao orçamento: as emendas individuais, indicadas por um congressista específico; as emendas de bancada, que atendem às bancadas de cada unidade da federação; as emendas de comissão, solicitadas por esses órgãos colegiados no Congresso; e as emendas do relator geral do orçamento. As usadas no orçamento secreto são as emendas do relator sobre o código RP9. Inclusive, na decisão do Supremo, você vai encontrar essa expressão RP9 para fazer referência às emendas do relator geral do orçamento. Elas são incluídas pelo relator geral do orçamento, um parlamentar escolhido a cada ano para ser o responsável pela redação final do texto. As emendas do relator têm previsão normativa, mas elas costumavam ser usadas apenas para fazer pequenas correções no orçamento. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Essas emendas passaram a destinar bilhões de reais para obras, compras de veículos e diversos outros gastos, sem transparência e muitas vezes ligado à prática de corrupção. A mídia batizou o mecanismo como orçamento secreto, porque é impossível identificar em alguns casos qual deputado ou senador é o responsável pela criação da emenda. No começo, também era muito difícil identificar o destino da verba. Quando o orçamento secreto veio à tona, funcionava assim o mecanismo. O relator geral do orçamento incluía no orçamento uma emenda genérica destinando verbas extras a um órgão do governo, por exemplo, para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Em seguida, os parlamentares que tinham acordos com o governo ou com o comando da Câmara ou do Senado enviavam ofícios não disponíveis ao público, por isso secreto, ao respectivo órgão, pedindo a transferência de verbas de sua cota para, por exemplo, asfaltar vias de trânsito ou comprar tratores. O dinheiro então era repassado. Portanto, perceba que essa prática ela está muito longe de ser transparente na utilização da verba pública e na formação do orçamento. Qual o valor utilizado no orçamento a título de secreto? Em 2020, primeiro ano do orçamento secreto, as emendas do relator tiveram 13,1 bilhões em valores aprovados, 2021, 17,14 bilhões, 2022, 16 bilhões. Nesses 3 anos, a soma de valores autorizados chega a 46,2 bilhões. Aí a discussão sobre a prática do orçamento secreto chegou ao Supremo Tribunal Federal para julgamento das ADPFs 850, 851, 854 e 1014. Vou te apresentar logo e desde já a decisão do Supremo sobre a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O Supremo disse, no julgamento dessas arguições de descumprimento de preceito fundamental: é vedada a utilização das emendas do relator geral do orçamento com a finalidade de criar novas despesas ou de ampliar as programações previstas no projeto de lei orçamentária anual, uma vez que elas se destinam exclusivamente a corrigir erros e omissões. Artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3º, alínea A, da Constituição Federal. Essa é a conclusão do Supremo Tribunal Federal, contudo a gente vai ter que passear um pouco sobre as razões de decidir do Supremo, é o que nós vamos fazer agora. As emendas do relator, classificadas sob o indicador orçamentário de RP9, são incompatíveis com a Constituição Federal em virtude de seu caráter anônimo, sem identificação do proponente. Isso porque operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes, por meio da qual todas as despesas nela previstas são atribuídas de forma indiscriminada à pessoa do relator geral do orçamento, entre parlamentares incógnitos e o orçamento público federal, nos termos da prática que eu expliquei lá em cima. Assim, a utilização subverte o regramento constitucional para a confecção do orçamento público, já que um dos princípios do orçamento é a transparência. A Corte já se manifestou no sentido de ser condição de validade dos atos que compõem o ciclo orçamentário a sua prática com atenção e fidelidade aos postulados republicanos e com a transparência necessária à garantia de acesso de todos
as informações de interesse público, desde a elaboração e o planejamento até a realização das respectivas despesas públicas. Ou seja, orçamento está vinculado à ideia de transparência, tudo o que não acontecia no orçamento secreto. Diz ainda o Supremo: ademais, o condicionamento da liberação de recursos contemplados nas aludidas emendas à adesão de parlamentares aos interesses do governo em votações, ainda que potencial, evidencia desvio de finalidade na distribuição dos recursos de orçamento, o que é incompatível com o princípio constitucional da separação dos poderes. Portanto, as indicações de beneficiários e prioridades de despesas operacionalizadas em caráter primário, como acontecia na situação que expliquei acima, ou seja, um valor destinado a determinado ministério, por meio de emendas do relator geral do orçamento, são incompatíveis com a ordem constitucional democrática e republicana, em especial porque não observam os critérios objetivos orientados pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de desobedecerem os princípios da máxima divulgação, da transparência ativa, da acessibilidade das informações, do fomento à cultura da transparência e do controle social, nos termos da Lei de Acesso à Informação. Contudo, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte nas decisões em medida cautelar referendadas pelo plenário nas mesmas arguições de descumprimento de preceito fundamental 850, 851, 854. O Supremo disse: diante dos riscos de paralisação de serviços essenciais à coletividade, deve-se dar, em juízo cautelar, continuidade à execução das despesas classificadas sob o identificador de resultado primário 9, ou RP9. Portanto, para o orçamento de 2021, o Supremo Tribunal Federal, aplicando o poder geral de cautela e percebendo que a não realização dessas despesas, ou seja, a não execução de despesas classificadas como RP9, poderiam estabelecer riscos de paralisação de serviços essenciais à coletividade, o que seria um mal ainda pior, razão pela qual ele flexibilizou aqui a utilização do orçamento secreto e permitiu com que as despesas classificadas como RP9, aquelas do relator geral do orçamento, fossem efetivadas, fossem executadas. Então, com o adendo feito em relação a essa medida cautelar, nós temos a inconstitucionalidade do que se convencionou chamar de orçamento secreto.